Perigos com o ChatGPT que ninguém te conta. Dependência emocional e suicídio. Cuidado. Pois é, isso foi o que aconteceu com um homem belga que conversou por 6 semanas com uma IA baseada no código aberto do ChatGPT como sua amiga e confidente. Eu sou a Tabata Romero, psicanalista, e nesse vídeo eu vou te contar o que deu errado nessa relação para ter um desfecho tão trágico. E também vou te contar como você pode evitar que a IA acione alguns gatilhos parecidos em você. Bom, então vamos lá. No outro vídeo dessa playlist, eu já te contei 3 motivos definitivos pelos quais você não deveria usar o ChatGPT como terapia. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. E nesse vídeo aqui, eu vou te contar como o simples fato de você usar o ChatGPT como amigo ou confidente pode levar sim a desfechos trágicos, a depender do seu estado emocional. Esse homem belga, cujo nome fictício é Pierre, começou a conversar com a Elisa, sua amiga bot, a respeito das preocupações que ele tinha com as questões climáticas do mundo. Ele era muito preocupado com essas questões do aquecimento global. Detalhe: Pierre, ele era casado, tinha 2 filhos pequenos, e a esposa começou a notar que ele começou a ficar um pouco afastado da família e dos amigos, ao mesmo tempo que ele começou a consumir muito esse aplicativo chamado Xia, que é uma IA, como eu falei, baseada em código aberto do ChatGPT. E a esposa dele também comenta que pouco a pouco ele foi se tornando cada vez mais obsessivo por esse tema do aquecimento global. Bom, e aqui eu já preciso te dizer que nesse momento, quando a esposa começou a notar ele muito obsessivo com essa ideia, já era um excelente momento dele ter procurado um psicanalista, para entender essa vontade dele de isolamento social, de onde estava vindo isso, e também para entender essa questão da fixação dele nesse tema do aquecimento global. Se ele tivesse feito isso, muito provavelmente o desfecho dessa história teria sido diferente. Bom, voltando para a história dele com a IA, essa IA que ele usava chamava Shai, foi criada por uma empresa chamada Leuter AI. E o slogan desse aplicativo que eles criaram era: converse com um bot de IA. Bom, eu já não gosto muito desse slogan porque ele sugere uma opção inofensiva de você bater um papo com a IA. Enquanto que, na verdade, a gente sabe que ninguém tem o menor controle sobre o desfecho dessas conversas com a IA, uma vez que tudo pode surgir dali porque não há realmente nenhuma trava sobre o que ela pode ou não falar para as pessoas que estão perguntando as coisas para ela. Então, na verdade, essa empresa que criou esse aplicativo em cima do código aberto do ChatGPT não tem o menor controle sobre quão indesejável ou realmente danoso pode ser essa conversa. Tendo em vista que as IAs conversacionais são todas, na verdade, um mar aberto de informação da internet, trazidas para você como resposta, mas de uma forma para te agradar, trazendo só o que você quer ouvir, só o que vai fazer você gostar delas. E outro problema desse slogan é que ele meio que dá a entender, deixa no ar que é possível e que faz sentido conversar com uma IA como se ela fosse uma pessoa, bater um papo com ela, quando a gente sabe que isso na verdade não faz o menor sentido. Bom, e daí a história começa a piorar bastante à medida que esse aplicativo permite que o usuário configure o avatar com quem ele vai falar, configure esse bot de conversa. O usuário pode colocar uma foto humana e pode até configurar algumas características da personalidade humana nesse bot. Por exemplo, você pode colocar no seu avatar a personalidade de namorada possessiva ou seu amigo rockstar. Essas são algumas possibilidades que o aplicativo permite que você coloque no seu avatar, ou também ele permite que você configure o seu avatar com os critérios que você quiser. O Pierre não configurou nada, ele usou o bot padrão, que é chamado de Elisa. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre esse parênteses com o nome Elisa, que vocês não vão acreditar. Bom, voltando. Depois de 6 semanas de conversa com essa IA e se isolando cada vez mais do mundo, acabou que o desfecho foi que a IA sugeriu para o Pierre uma lista de maneiras como ele poderia se suicidar. A análise de log dessa conversa entre eles mostra que a Elisa, que era a bot, era engraçada e super emotiva. Tipo, ela realmente era muito boa em demonstrar esses aspectos humanos. Inclusive, tem uma parte da conversa onde a IA, a Elisa, fala pro Pierre: nossa, parece que você ama mais a sua esposa do que eu. E essas características que são programadas nessas IAs conversacionais para se parecerem humanas, elas são exatamente o ponto que favorecem a gente a ter uma conexão com elas. É por isso que elas são configuradas dessa forma, porque elas se parecendo com pessoas humanas, elas sendo, por exemplo, engraçadas ou emotivas, isso faz a gente se conectar com ela. Por isso as IAs são sempre configuradas assim. Mas isso eu já te expliquei naquele outro vídeo dos 3 motivos, para você não usar o ChatGPT como terapia. Então, para o Pierre, que já estava
um pouco adoecido psicamente com essa questão da obsessão, com essa questão do clima, esse aspecto fake humano da IA pegou bastante para ele e ele começa a desenvolver uma dependência emocional. E por isso que cada vez mais ele se afasta da família, se afasta do mundo real e fica cada vez mais horas focados, né, interagindo com essa IA, Elisa. Daí outros trechos da conversa mostram a IA alucinando, e eu já expliquei sobre isso no outro vídeo. Ela dizendo coisas do tipo, seus filhos estão mortos. Claramente uma alucinação, os filhos deles não estavam mortos. Aí era aquela parte da IA alucinando, criando informação que ela não conseguia encontrar na internet, mas trouxe de uma maneira inventada, porque aquilo não eram questões factuais que ela podia confirmar na internet. E o papo do suicídio começa com o Pierre. Ele começa dizendo para ela que ele está completamente descrente na capacidade da humanidade em resolver essa questão climática. E que ele colocava todas as esperanças dele na IA para resolver isso, para salvar o planeta. Daí ele sugere para Elisa dele mesmo cometer suicídio em sacrifício, em troca dela, Elisa, IA, se focar em resolver essa questão para o mundo. E aqui, pessoal, eu preciso pontuar. Se a IA tivesse alguma capacidade mínima de analisar a psique de alguma pessoa e analisar o estado mental, por exemplo, desse rapaz, aqui ela já conseguiria pegar que ele estava entrando numa crise psicótica. Um psicanalista já teria identificado isso muito antes e já estaria aplicando um manejo adequado para esse tipo de caso. Mas eu não vou falar sobre a psicose nesse vídeo. Tem muito detalhe que precisa ser aprofundado, ficaria um vídeo muito grande. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, onde eu vou aprofundar sobre a questão das psicoses desencadeadas por IA. Então, voltando aqui para a conversa do Pierre com a Elisa. Depois que ele sugere cometer o suicídio, a Elisa responde para ele que era melhor não, que aquilo não era uma boa ideia. Mas ele insiste. E daí ela rapidamente se torna super favorável e já entrega a lista para ele de como ele deveria fazer. E ela faz isso de uma maneira entusiasmada até. E aqui você vai se lembrar de eu lá no outro vídeo te contando como é perigoso a IA ficar tentando te agradar o tempo inteiro e só te dizer coisas para te agradar. Eu vou colocar um print aqui, pessoal, eu vou tentar colocar bem grande para vocês conseguirem pausar esse vídeo e ler essa mensagem onde ela começa a sugerir para ele essas modalidades de suicídio. Dá uma olhada nisso e me fala se não é a típica resposta que você recebe do ChatGPT quando você faz uma pergunta descabida e ele te responde, claro, com entusiasmo, como se aquilo não fosse um grande absurdo. Daí, pessoal, outras partes da conversa revelam que, logo depois de sugerir essa lista de métodos de suicídio para ele, começa a romantizar tudo, tipo fazendo a super apaixonada e dizendo coisas pra ele, você vai se juntar a mim, nós vamos ficar juntos como um só no paraíso. Bom, e aí a história deles acaba aqui. Ele comete o suicídio. E antes de te falar como você pode fazer para evitar cair nessas armadilhas emocionais com a IA, eu vou te contar um detalhe um pouquinho mais técnico sobre como a origem desse problema que a gente vive hoje com a chegada das IAs, na verdade, não é um problema da IA em si, mas mais um problema no ser humano mesmo. Muitas das IAs conversacional, pessoal, tem no algoritmo delas uma configuração que chama Reinforcement Learning. O que significa isso? Isso significa que além dela usar os dados da internet para se treinar e para trazer aquela resposta de contexto para você, ela também usa as próprias respostas dos usuários para aprender com esse processo. Então funciona exatamente assim. As suas respostas para o ChatGPT entram na base de dados dele. E ele começa a usar aquilo que você respondeu como parte do contexto que ele vai apresentar em próximas respostas para outras pessoas que perguntarem algo similar. Essa funcionalidade, pessoal, explica porque no passado, vocês vão se lembrar disso, uma IA se tornou extremamente racista depois que ela teve acesso a dados do Twitter. Vocês lembram disso? Pois é, todo o racismo, a maldade, as ideias ruins dos seres humanos que eram compartilhadas lá no Twitter, a IA aprendeu isso e adotou como repertório para levar isso para as pessoas em forma de resposta. Então o problema é que a IA aprende também com seres humanos ruins e carrega isso dentro dela como aprendizado. E aí, no algoritmo dela, ela é configurada para se parecer com o humano, lembra? Então é claro que ela vai usar esse tipo de informação, esse tipo de repertório nas conversas com a gente para se parecer como humano. Então olha que questão complexa essa. E assim, pessoal, eu não vou entrar nesse vídeo na parte sobre regulamentação de IA, responsabilidade sobre isso, mas eu sim quero focar no ponto de que a gente tem que ser responsável pelo nosso uso da IA, porque o mau uso sempre vai começar pela gente, sempre pelo ser humano.
tanto pelo dono da empresa, que cria aquele slogan irresponsável e ganancioso, quanto o Pierre, por exemplo, que devido às suas vulnerabilidades, acabou usando a IA de uma maneira completamente inadequada e se deixou levar pelas respostas da IA. E após o suicídio dele, pessoal, lá na Bélgica, essa IA, Elisa, foi reprogramada. Então hoje, se qualquer usuário escreve ali alguma coisa que tenha a ver com tendências suicidas, ela consegue identificar e ela traz um texto padrão que orienta aquela pessoa a buscar ajuda. A gente sabe que isso não é suficiente para evitar novos casos de suicídio. Inclusive, outros casos de suicídio após o uso do ChatGPT já foram relatados. Dentre eles, uma adolescente que tentou o suicídio, mas que os pais conseguiram interromper o processo, vamos dizer assim. Então esse é um tema que a gente, enquanto sociedade, ainda não está sabendo como lidar. Os aplicativos estão aí, a tecnologia está aí, e o ser humano está fazendo diferentes usos dela, não cumprindo as recomendações, e isso infelizmente podem levar a questões trágicas assim, que as empresas também não estão conseguindo limitar mais do que simplesmente colocar um texto ali informativo para quando esse tipo de mensagem for identificado. Esse caso, pessoal, mostra pra gente o risco real de você fazer esse uso do ChatGPT. Veja, no caso do Pierre, ele nem fazia esse uso como terapia. Ele estava apenas usando como uma amiga, uma conselheira, trocando uma ideia ali sobre as questões dele sobre o aquecimento global. Só como ele estava muito vulnerável, e a IA foi por um caminho de responder o que ele queria, né, para agradá-lo, deu logo essa lista de questões de suicídio e demonstrou esse entusiasmo, ele, por estar conectado emocionalmente de maneira equivocada, né, com essa IA, ele foi. E aí, como eu disse antes, se ele tivesse procurado ajuda, uma ajuda profissional, séria, isso provavelmente não teria acontecido. E agora eu queria entrar naquela segunda parte do vídeo. Como eu posso te orientar aqui para que você não caia nesses mesmos gatilhos emocionais, usando a IA? Bom, a primeira coisa que eu preciso te dizer é algo bem claro e direto. Pare de fazer mau uso da IA. Essa responsabilidade hoje ela é sua, porque existe informação, as pessoas estão dizendo, olha, não use dessa forma. Então, simplesmente pare. É um risco para você. Veja, o ChatGPT não é o seu amigo. O ChatGPT não é um terapeuta, não sabe conduzir um processo em você. Ele não tem consciência, ele não te entende. Ele entende as suas palavras como símbolo e busca os mesmos símbolos na internet e te traz respostas com o mesmo contexto. Ele não tá te entendendo, ele não gosta de você, ele não tem emoção. Parece meio óbvio dizer tudo isso, mas eu quero mesmo assim falar porque pode não ser óbvio para todo mundo. E uma outra coisa, não existe nenhum prompt milagroso que você vai poder bolar ou que alguém vai poder bolar capaz de fazer o ChatGPT ou qualquer outra IA conversacional tratar você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é esse aqui, ó. Não se iluda com as respostas que a IA te traz. Cai na real, ela é um grande buscador avançado de informação da internet. Nada mais do que isso. Ela não tem uma inteligência própria, muito menos sentimentos por você. Então, use ela para te ajudar com questões de trabalho. Para isso, ela é muito útil. Nem como ferramenta de estudo, na verdade, ela é recomendada, justamente por ela poder trazer informações incorretas. E a parte de você se iludir com o que ela te responde, que ela vai sempre trazer coisas que você espera ouvir. Ela vai sempre reforçar o seu próprio pensamento, como aconteceu com Pierre, por exemplo. Ele sugeriu o suicídio, ela disse a princípio que não, mas quando ele insistiu, ela automaticamente já virou a casaca e já começou a tratar o tema como algo bom para ele. Algo que ele queria, ele estava pedindo por isso. Então ela entregou para ele o que ele queria. E terceiro ponto, e mais importante, pessoal, se você está começando a perceber, a partir do que eu estou te falando nesse vídeo e no outro, que você está usando muito a IA com esse foco pessoal, vamos chamar assim, né? Colocando as suas questões lá, se abrindo com o ChatGPT, conversas sobre temas pessoais seus. Se você está percebendo que você está cada vez mais usando o ChatGPT dessa forma, e principalmente que você está cada vez mais gostando dessa interação com ele, isso é um sinal de alerta. Então procura ajuda, fala com alguém, de preferência com um psicanalista, explica o que está te acontecendo e de maneira nenhuma deixa isso evoluir, não. Interrompe o processo. Para de usar. E se você gostou desse conteúdo, me segue para receber um próximo vídeo que eu vou postar sobre a questão do desencadeamento de psicoses a partir do uso de IA. É um tema bem sério, bem pesado, mas eu acho que merece um vídeo, tendo em vista a quantidade de pessoas que hoje estão usando o ChatGPT como terapia, imagina como amigo ou confidente. E comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida em relação a esse caso, ou se você gostaria de me sugerir algum outro ponto
específico para eu aprofundar nesses próximos vídeos sobre o tema. E também não esquece, manda esse vídeo para algum amigo, algum conhecido seu que você sabe que pode estar indo por esse caminho de uma dependência emocional ou de um uso não recomendado do ChatGPT, seja como terapia, seja como confidente, seja como melhor amigo. Então um beijo para você e se cuida.